E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui hoje para um vídeo super, hiper, mega, ultra atrasado, não é mesmo? Porque já estamos hoje, é dia 3 de maio, e eu estou gravando os lidos de março. Então, né, me perdoem pelo atraso, aconteceu mil coisas nesse mês que me impediram de gravar. Então, vamos agora, antes tarde do que nunca, né? Vou mostrar para vocês, então, os livros que eu li no mês de março. Março foi um mês bem fraco de leituras por aqui, eu fiquei bem decepcionada porque o meu ritmo caiu muito. Teve um livro culpado por isso, mas no total foram 7 livros lidos, sendo 6 livros e um quadrinho. Então, nem todos foram muito bons, aliás, eu achei um mês de leitura bem ok, vou dizer a verdade. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês então quais foram esses livros. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês já deixarem um curtir aqui no vídeo, se inscreverem no canal se vocês gostarem e mandar para os amigos, compartilhar, comprar com o meu link se for possível, que vai estar aqui na descrição, que vocês me ajudam muito. Então, bora lá para os livros. O primeiro livro que eu li no mês foi Terra Americana, da autora Jeanine Cummins, que não está aqui comigo, então vou deixar a capinha dele aqui. Mas foi o grande vilão do meu mês, na verdade, porque apesar de eu ter gostado bastante, nesse livro a gente tem a história da Lídia, que é mulher de um jornalista em Acapulco, no México, e acaba que a família dela é assassinada inteira em uma festa pelo cartel. Só ela e o filho dela, Lucas, eu acho. Luca, o filho dela, Luca, sobrevivem, conseguem sobreviver. E ela vê como escapatória a única chance dela sendo fugir dali e tentar migrar para os Estados Unidos, então, como uma migrante ilegal, né? Então, naquele esquema que a gente conhece bem mexicano mesmo, assim, de atravessar fronteira e deserto e coisas assim. Então, ela foge ali de Acapulco para tentar salvar a vida dela, porque ela sabe que ela está marcada. E ela acaba por descobrir também que esse chefe desse cartel que acabou matando a família dela é um cara que ela conhece muito bem, que é um frequentador da livraria que ela tinha, uma lojinha. E eles se tornaram amigos com o tempo, porém ela descobre então que ele é chefe desse cartel e que acabou mandando matar a família dela inteira, né? Então ela foge e a história parte daí, tá? Então a história é baseada nela fugindo com o filho dela e tentando chegar aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tenta fugir dos olhos desse cartel, que é um cartel muito grande, então tem muitos capangas pelo México inteiro de olho, então é uma situação bastante complicada, assim, é um livro de drama, né? Então é pesado, e como eu disse, ele foi o vilão do meu mês. Apesar de eu ter gostado bastante do livro, ele foi um livro muito lento, ele é um livro cansativo de ler, na minha opinião. Eu achei ele assim que o ritmo dele é muito devagar e ele causou em mim pelo menos uma preguiça assim de ler e não sei explicar muito bem, apesar dele ser fluido ao mesmo tempo ele é lento, então meio que eu fiquei presa nele por muito mais dias do que eu esperava, porque ele não é um livro tão grande, acho que ele tem umas 400 páginas mais ou menos, mas eu fiquei presa nele acho que por uns 15 dias do mês, pelo menos, foi bastante mesmo assim, não é o meu normal, mas no geral é um livro bom, é um livro que eu gostei, é um livro muito sensível, eu achei, apesar de eu acho que fugir da realidade em algumas coisas, porque acho que é muito suave, sabe? Tudo que ela passa, porque a gente sabe que os imigrantes ilegais lá dos Estados Unidos acabam passando na mão dos coiotes e essas jornadas impossíveis, enfim. Eu acho que foi suavizado de uma certa maneira, que talvez fuja um pouco da realidade. Acho que a realidade é mais cruel do que o que está retratado nesse livro. Mas temos aqui uma história totalmente dramática mesmo, né? É cruel, sim. Ela passa por muitos perrengues, afinal, ela é mulher, ela conhece duas meninas que também são imigrantes no caminho, e essas meninas de mais ou menos 14, 15 anos, elas passam por situações assim ridículas, assim, horríveis mesmo. Então, aliás, alerta de gatilho, esse livro tem gatilhos, tá? De violência, abuso sexual, é pesado, tá? Não é leve. Então, acho que tudo isso acabou que desencadeou em um livro que, para mim, foi mais lento do que eu esperava.
Então eu gostei, mas ele me causou uma certa ressaca, ele me deixou com preguiça e eu recomendo para quem gosta do gênero, mas vá já preparado para um livro assim que vai ter uma carga mais lenta e que vai talvez atrasar um pouquinho a sua vida de leitura. Depois disso, eu resolvi pegar uma coisa bem leve, né? Porque eu falei, tô precisando de alguma coisa que eu leia rápido. Por isso, eu resolvi pegar Samantha Sweet, Executiva do Lar, da Sophie Kinsella. Sophie sempre é uma leitura leve, né? Sempre é divertido, porque é um romance do tipo chick-lit, coisa que eu amo, é tipo minha zona de conforto, é isso daqui. Então, peguei, apesar de eu não ter imaginado que esse livro também tem quase 150 páginas, ele é maior do que eu esperava quando eu peguei, que ele nem parece, né? Ter tantas páginas assim. Mas aqui a gente tem a Samantha, que é uma advogada em Londres e ela é de alto padrão, assim, ela trabalha muito, mas assim, muito mesmo. Ela trabalha para uma das empresas mais famosas de Londres, de advogados. E ela não tem vida pessoal, tá? Ela vive para trabalhar, ela vive no trabalho, ela trabalha para viver e vive para trabalhar, uma coisa assim de louco mesmo, uma coisa nada saudável, aliás. Até que um belo dia ela percebe que ela cometeu um erro que vai levar a empresa que ela trabalha a ter uma dívida, um prejuízo de milhares de libras, assim, coisa milionária mesmo. E ela meio que surta total, sai correndo da empresa, pega um trem, vai parar lá no interior da Inglaterra, numa cidadezinha, totalmente desnorteada, toma um monte de remédio para dor de cabeça e acaba que bate numa casa lá e, sem querer, a dona da casa confunde ela com uma faxineira que estaria indo lá para fazer uma entrevista de emprego. Então, ela aceita trabalhar, sem querer também, ela aceita trabalhar meio que lá drogada nos remédios de dor de cabeça que ela tomou, aceita trabalhar como faxineira dessa casa, desses ricaços lá, e ela entra numa situação que a Samantha nunca nem ligou um ferro de passar na tomada. Então, assim, ela não tem ideia do que ela tá fazendo. E ela meio que entra nessa situação totalmente fiasco, né? Sem querer. E, gente, isso aqui é muito divertido, é muito legal. A Samantha é muito doida. Ela passa, tipo, semanas trabalhando na casa, comprando comida, porque ela não sabe fazer nem ligar a torradeira. E ela tem que cozinhar almoço, janta, café da manhã. E ela fala na entrevista, ela fala que ela fez curso de culinária na Cordon Bleu de Paris. É um negócio muito louco, muito louco. E é muito divertido, uma leitura super leve, super gostosa, que tem aquele pitadinha de lição de vida, né? Porque, gente, isso aqui, o jeito que a Samantha vivia a vida dela, apesar dela ganhar muito dinheiro, será mesmo que valia a pena, sabe? Que era isso mesmo que ela queria e que estava fazendo bem para ela de alguma forma. Então, assim, é muito legal, valeu muito a pena. Eu demorei uns dias para ler ele também, mais do que eu esperava, porque, igual eu falei, ele era maior do que eu esperava, na verdade. Mas foi muito divertido, muito fofo. Acho que eu dei 4 estrelas também. E recomendo muito para quem gosta do gênero. É acerto certo isso daqui. Depois disso, eu li Arlindo, que é uma HQ brasileira da autora Ilustralu, que é a coisa mais fofa da vida. Isso aqui, sem contar que a HQ está linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês as cores dela. Tá muito bonita. E Arlindo é a história de um menino que viveu mais ou menos, vive nos anos 2000, né? Então, além de tudo, é uma HQ muito nostálgica para quem cresceu nessa época, tipo eu, por exemplo. E aqui a gente tem ele, então, que é um menino gay, tá? De mais ou menos, acho que 15 anos, mais ou menos, 16 anos, descobrindo as primeiras experiências da vida, né? Ao mesmo tempo que tem que conviver com um pai totalmente machista, totalmente homofóbico, que faz da vida dele uma coisa horrorosa, assim. Então aqui a gente tem descobertas, né? Ele descobrindo o que ele gosta, ele descobrindo a vida dele, aprendendo a conviver com isso, com os amigos dele, com as amigas dele. E é uma coisa assim muito fofa, muito sensível, muito gostosa de ler. Recomendo demais essa HQ. E nem tem muito o que falar sobre, na verdade, só isso mesmo. Leiam porque vale a pena. É linda, é fofa, é nostálgica e, sério, muito amor por Arlindo, coisa mais fofa da vida.
Depois disso veio a polêmica do mês, né? Que não podia faltar, meu Deus, canal muito pequeno para ser cancelada. Mas, enfim, eu li Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Eu sei que todo mundo ama esse livro e é maravilhoso, não sei o que mais, mas eu não gostei, achei uma coisa bem. Nem sei dizer o que, na verdade. Aqui a gente tem a Paola. A Paola sofreu um trauma num relacionamento abusivo, de muita violência, então um trauma assim pesadíssimo mesmo. A gente já começa aqui com o ponto de vista dos últimos dias dela nessa situação, desse relacionamento. E ela tem então esse trauma na vida e ela meio que depois ela sobrevive dessa situação e ela se interna em uma clínica psiquiátrica por opção mesmo, porque ela está muito traumatizada. E aí ela conhece um rapaz e a filhinha dele, que é o André e a Sol. E a partir daí ela meio que desenvolve um relacionamento com eles. Ele também tem um passado meio conturbado. A Sol também é uma criança um pouco diferente. Ela não sabe conviver muito bem em sociedade, porque ela também passou por alguns traumas, apesar dela ser muito novinha e ela não lembrar. Ela tem esses traumas psicológicos. E aqui a gente tem um livro, então, claramente que aborda temas pesados, né? Temas que não são confortáveis de ler, na verdade. E eu acho que o grande problema desse livro aqui, que é um livro curtinho de, sei lá, 250 páginas, que tudo aqui é abordado de uma maneira muito, muito leviana, para o tamanho do trauma que a autora quis colocar aqui para essa personagem principal, o jeito que ela superou isso aqui num esquema meio eu só precisava de amor, de carinho de um homem para superar uma situação que meio que, gente, o que ela passa aqui é ridículo, é ridícula a situação que ela passa pro tão rápido que foi para ela superar esse medo que ela tinha de ser tocada por um homem, de encontrar com um homem, só porque o André é bonito, entendeu? Tipo, não faz sentido para mim, não fez sentido, não me aprofundou na história, achei leviano, achei, sei lá, até meio de mau gosto, sei lá, mas não vi a mágica que as pessoas veem aqui, e foi um livro para mim que ainda bem que foi rápido de ler, porque senão eu tinha abandonado, com certeza. Então, não curti. Desculpa quem gosta, espero que esteja tudo bem, e é isso, a vida é isso, não é mesmo? Depois dele, eu peguei para ler Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, que é um livro que estava aqui já há muito tempo. Eu já tinha lido outro livro da Liane Moriarty e gostado muito, então eu tinha altas expectativas para esse livro aqui. E é bem o que a Liane Moriarty propõe mesmo, é um drama, né, com um toque de suspense ali, onde a gente fica preso em um mistério que já acontece ali nas primeiras páginas, mas que a gente só vai descobrir realmente o que aconteceu lá para o final do livro, e durante esse percurso a gente vai conhecer melhor a vida de cada personagem, né? E aqui a gente tem, então, a história de 3 mulheres em paralelo, né? Acontecem em paralelo, que é a Madeline, a Celeste e a Jane. Cada uma tem os seus problemas na sua família. A Jane é nova na comunidade, nessa cidade que se passa lá na Austrália, né? Que a Liane Moriarty é uma autora australiana. E é uma cidade pequena, onde tem uma escola estadual, onde todos os alunos dessa idade do filho da Jane estão começando o ano, então é o início do ano letivo. As crianças têm em torno de 4 aninhos, mais ou menos, e a Jane chega, né, de paraquedas nesse local. Ela é muito jovem, ela foi uma mãe muito jovem, uma mãe solteira, totalmente diferente das mulheres dessa comunidade, que são mulheres de alta classe, que já estão na idade ali dos 40, 45 anos, mais ou menos, e que têm filhos muito mimados, né, muito ricos, em casas de praia gigantescas. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente. E ela chega ali com o Zig, que é esse filho dela de 4 aninhos, que está entrando, então, nessa escola. E meio que no primeiro dia de aula, acontece uma situação em que a filha de uma das madames lá da escola diz que esse menino atacou ela e enforcou ela. E a partir desse momento é criado meio que um preconceito contra esse menininho na escola. Os pais fazem umas coisas assim
que não dá para entender, na verdade, porque, né, uma criança de 4 anos e fazem abaixo-assinado para tirar essa criança da escola, mandam os filhos não falarem com a criança. É uma coisa assim totalmente fora de proporção. E a gente tem aí, por outro lado, daí a Madeline, que meio que compra essa briga junto com a Jane, apesar de ter acabado de conhecer, elas se tornam amigas. E a Celeste, que tem os seus próprios problemas também. Então a gente vê aí por dentro do casamento de cada uma delas, da vida de cada uma delas. E é muito legal, é muito divertido de acompanhar. A gente fica preso nesse mistério que é apresentado aqui no início, que em uma festa da escola acaba que uma pessoa morre e a gente não sabe quem morreu, não sabe por que morreu, quem matou, se alguém não matou. Então a gente fica nessa, apesar de ser apresentado logo no início, a gente volta 6 meses no tempo para ver tudo o que aconteceu até esse momento. E muito legal, gente, muito divertido. Eu não tinha visto a série ainda, né? Que esse livro aqui tem uma série muito famosa da HBO. Mas eu deixei para ver depois de ler o livro. E agora eu comecei a ver a série, não terminei ainda, mas, né, por enquanto eu estou gostando. Parece muito fiel ao livro, apesar de pouquinhas coisas diferentes ali, né? Que acho que não funcionariam tão bem na tela. E parece estar bem legal, mas né, agora eu já sei o resultado do mistério, então a série não vai ser tudo aquilo para mim, com certeza. Mas eu recomendo muito o livro, aliás, os livros da Liane Moriarty, porque para quem gosta de drama, é uma coisa assim de deixar a gente preso pelas 500 páginas que tem aqui. A gente quer saber o que aconteceu e quer acompanhar, ao mesmo tempo que a gente está ali dentro daquela vida dessas pessoas, a gente torce por elas, a gente torce contra elas também, porque ninguém aqui é vilão, ninguém aqui é mocinho, é uma coisa assim muito bem construída e eu recomendo demais, demais, demais. Depois disso eu peguei um romance de época com A Duquesa Feia, da Eloisa James, que é o terceiro livro dessa série dela, que eu não sei o nome, mas que cada livro é referente a um conto de fadas, né? No caso, esse daqui é sobre o Patinho Feio, então já dá para a gente ter uma base de como essa história vai se desenvolver, não é mesmo? E aqui a gente tem a Teodora, que é uma moça da sociedade que não é considerada bonita por muita gente. Aqui a gente tem até uma vibe meio Penélope dos Bridgertons, porque a mãe dela faz ela se vestir com umas roupas extremamente feias e que não valorizam em nada ela, até que o Duque de Ashbrook resolve pedir a mão dela em casamento, meio que inesperadamente. Tipo, ela conhece ele desde criança, eles cresceram juntos. E o pai dele fez umas maracutaia ali com o dinheiro dela, que não deveria ter feito, e meio que implora para ele casar com ela, para que ninguém descubra e ele não vá preso, porque ele gastou tudo em jogos e coisas que não deveria. Então, ele pede ela em casamento, meio que inesperadamente. Toda a sociedade fica empolvorosa, né? Porque um duque que é considerado um homem muito bonito vai casar com essa moça que é considerada totalmente não atraente e feia para a sociedade. Então, meio que é um bafafá. E ele não quer contar para ela, né, que ele está casando com ela por causa disso, apesar de tudo, eles serem muito amigos. Ele escolhe esconder isso dela e fingir que realmente ele tinha interesse em casar com ela por um interesse romântico, enfim. E ela vai, claro, né, descobrir que, na verdade, é por isso que ele casou com ela. E a gente vai partir daí, tá? A história vai a partir daí. E é um livro que eu não gostei muito, tá? Dos livros da Eloisa James, esse aqui é o que eu menos gostei até agora. Eu não gostei do desenvolvimento que ela deu aqui para os personagens, para essa situação, o jeito que foi lidado com essa situação. Eu achei que talvez se tivesse sido feito de uma forma diferente, seria mais interessante. Afinal, a gente tem até uma parte aqui onde o nosso mocinho, ele foge da Inglaterra, porque ela descobre e ele não quer, a parte 2 aí, ele não quer, né, confrontar ela, então ela foge e vira pirata. Então, vira um negócio assim que meio desproporcional, talvez, que não sei por que foi para esse caminho. E depois a resolução de todo esse caso, né? Afinal, é um romance de época, a gente sabe como que vai acabar isso daqui, né? A resolução de tudo isso eu achei muito fácil, muito simples, meio que jogada assim do nada. Então, não sei,
meio que não bateu o santo aqui. Mas é aquela coisa, né? Romance de época é meio que tipo pizza, né? Mesmo quando não é bom, é legal, tá? É um livro ok. Poderia ter sido melhor, achei que não foi muito bem aproveitado e, enfim, quero ver o próximo da Eloisa James aí como vai ser, porque os 2 primeiros livros eu gostei bastante, só esse aqui mesmo que não funcionou muito bem para mim. E o último livro que eu li no mês, para contrastar com esse mês que foi, agora eu percebi, quase que um mês inteiramente de romances, né? Foi A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum, que, sério, não poderia contrastar mais, não tem como ter uma coisa mais diferente desses romances do que isso daqui. E esse aqui é um livro de, eu diria terror, eu ia falar suspense, mas na verdade é um terror, tá? Psicológico. E ele é baseado em um crime real, então, que é o caso da Sylvia Likens, caso você não conheça, dá uma pesquisada aí depois, é um caso dos anos 60 lá nos Estados Unidos, que é muito chocante. E aqui a gente tem, então, um reconto desse caso, tá? De uma maneira bastante fiel, pelo que eu sei. E é contado do ponto de vista de um vizinho dessa casa que recebeu duas irmãs, tá? Uma menina de mais ou menos 16 anos, eu não lembro o nome dela aqui no livro, e uma de mais ou menos 11 anos, depois que aqui no livro, no caso, os pais delas faleceram, então elas foram morar com essa tia, que era vizinha desse menino que conta aqui, que é o nosso protagonista, né? Que conta do ponto de vista dele. E essa tia, ela é totalmente louca e perturbada, para falar a verdade, e a menina que a mais velha passa por situações assim horrorosas, horríveis. É um livro pesadíssimo, não tem nem não recomendo para todo mundo isso daqui, porque é muito pesado, é muito gráfico, tá? Ela passa por situações de tortura, assim, praticadas tanto pela tia, quanto pelos filhos da tia, né? Os primos dela, quanto pela vizinhança, os meninos da vizinhança. Então, assim, são situações horríveis mesmo. Ela fica presa em porão, ela é torturada, ela é abusada, ela apanha, ela é queimada, é coisa assim realmente horríveis, tá? Então não recomendo para todo mundo. Aliás, esse livro aqui ele é muito parecido com um clássico que eu já li, um clássico desse tipo de terror, que é o Quando os Adams Saíram de Férias. Não sei se vocês conhecem. Enfim, que também é um livro muito pesado. Mas eu achei que esse daqui é melhor, tá? Que Quando os Adams Saíram de Férias, que eu acho que Quando os Adams é um livro bem gratuito, na verdade, assim, uma violência gratuita, com um final não muito satisfatório. Aqui, apesar de não ter sido a realidade, a gente tem até que um final satisfatório, tá? Apesar de ele retratar um caso real, então não tinha como fugir muito do que realmente aconteceu. Infelizmente, a vida não é justa, né, na maioria das vezes, então não é um final assim, meu Deus, que delícia de final. Não, é um final bem real, mas mais satisfatório do que o que aconteceu no caso real, na minha opinião, tá? E, por incrível que pareça, eu achei que isso aqui ia ser um livro lento para ler, mas foi super fluido, eu li super rápido, e a gente fica numa curiosidade mórbida, tá? Uma curiosidade, assim, que a gente fica até se sentindo mal, na verdade, porque a gente quer ler, porque a gente quer saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o que vai acontecer aqui não vai ser agradável, não vai ser legal. Então, foi uma boa leitura, é um livro bom para quem gosta desse estilo de livro, tá? Como eu disse, é pesado, eu acho que é um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida, e isso é falar alguma coisa, porque eu já li muitos livros pesados. Então, cuidado, tá? Se você for ler, vá com cuidado. Não tem nem como explicar que tipo de gatilho que tem aqui, porque tem todo e qualquer gatilho que você imaginar, tá? Tem aqui nesse livro. E realmente foi diferente do que eu esperava e ao mesmo tempo foi uma grata surpresa, de certa forma. Então foi um bom livro, uma boa leitura e para quem gosta, vale a pena se aventurar. Conheça o caso real, tá? Que não foge muito disso. E vai fundo se você gosta, mas não diga que eu não avisei, beleza? Bom, pessoal, então foi isso. Esses foram os lidos que eu li no mês de março de 2022. Todos eles estão aqui. Não foram muitos, mas foi ok, né? Como vocês puderam ver. E me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você quer ler algum desses livros, como foi a experiência para vocês.
Não esquece de deixar um curtir aqui no vídeo que me ajuda demais. Muito obrigada se você assistiu até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!